E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com você a explicação que Jesus nos deu, a respeito daquela semente que caiu no terreno, pedregoso, um terreno cheio de pedras. Jesus fala no Evangelho de São Mateus, Jesus conta aquela parábola do semeador, fala de uma semente que caiu entre as pedras, no terreno cheio de pedras, e depois Jesus faz essa explicação para os discípulos. Mateus 13, versículo 20 e versículo 21. E Jesus fala que a semente que caiu em um terreno cheio de pedras é aquela pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, com entusiasmo, porém não persevera. Assim que chega a aprovação ou a perseguição, a pessoa já cai, a pessoa já desiste, porque aquela semente que caiu entre as pedras, no terreno cheio de pedra, tem pouca terra, tem pouca raiz. Então, em primeiro momento, recebe com muita alegria, mas quando vem o sol da perseguição ou da provação, por ser uma terra muito rasa, por não ter raiz profunda, a pessoa desiste, a pessoa desanima. Então, quais são as pedras nessa parábola, dessa semente? As pedras são a provação ou a perseguição. São uma dessas duas, ou são as duas juntos. E é bom a gente fazer essa reflexão. Quantas pessoas que pregavam o Evangelho, que era da igreja, que hoje não faz mais isso, que hoje não vai mais à igreja, fala que não precisa mais da igreja, só vê erro na igreja, fica revoltado com a igreja, com um sacerdote, com alguém da comunidade. E por conta disso, e por conta dessa provação, abandona, às vezes, a fé. Fica revoltado com Deus e com o mundo. E eu estava observando, que, meditando sobre esse assunto, como as pessoas, como a gente tende, a deixar a fé de lado, deixar a igreja de lado, rapidamente, nessas provações, nessas perseguições. Porque a gente não deixa de se alimentar, a gente não deixa de tomar o café da manhã, a gente não deixa de almoçar meio-dia, a gente não deixa de jantar, a gente não deixa de tomar um banho, a gente não deixa de viver nossa vida facilmente, a gente não deixa, a gente não abandona aquilo que é mais importante pra gente, pra nossa vida, não é verdade? A gente não costuma abandonar fácil aquilo que é importante pra gente. Faça essa reflexão a partir de hoje, Você não abandonou coisas importantes para você facilmente. Você não abandona, a não ser que a pessoa esteja com uma depressão muito profunda, que a pessoa não quer comer, não quer sair do quarto, não quer conversar com ninguém. Mas aí é um caso extremo, Eu estou falando da normalidade. Qual a primeira coisa que vem na cabeça para abandonar diante de uma provação? Quando você faz parte, quando você frequenta a igreja, pelo menos aos domingos, quando você vai à Santa Missa, quando você vai, quando você ainda fala de Deus para as pessoas, quando você ainda tem sede das coisas de Deus, qual é a coisa que vem na cabeça, na lista? Qual é a primeira coisa que vem para a gente deixar? Normalmente é a fé, é desanimar.
né? Desanimado da fé. Ah, eu não vou mais na igreja, né? Muitos jovens que iam em grupo de oração, que tocavam na igreja. Ah, eu não vou mais na igreja. Nessas provações, nessas perseguições, abandona essas coisas. Mas, é que eu falei, mas aquelas coisas mais importantes para a nossa vida, a gente não deixa facilmente. E por que que a gente não coloca, né, a palavra de Deus lá no topo, como uma coisa mais importante para a gente? Quando a gente está com fome, né? Não é qualquer raiva, não é qualquer provação que vai impedir que a gente se alimente, que a gente almoce meio-dia, por exemplo, né? Agora, por que que a gente não coloca a palavra de Deus também no lugar que ela deveria estar, no topo da nossa vida, né? Como um alimento, porque Deus enviou seu Filho, né, como um alimento para mim e para você. E quando a gente não se alimenta, o que é que acontece? A gente enfraquece. Então, é nesse sentido essa mensagem desse vídeo, né, para mim e para você hoje, que muitas vezes está desanimando, né, está desanimado com a igreja, está desanimado com as pessoas. Você pode até ficar desanimado, né, mas você não pode abandonar a fé. Você não pode abandonar, né, a fé em Deus, deixar de ir à Santa Missa por causa de pessoas. Perseverar, né? Continue indo à Santa Missa, independente do padre, das pessoas da comunidade. A gente tem que entender que a gente está indo lá por Deus e não por as pessoas, né? Está indo lá por nosso Senhor Jesus Cristo e não por as pessoas. Então a gente fazer essa reflexão dessa semente que recebeu, né, a palavra com entusiasmo, com alegria, mas essas pedras que é, né, a aprovação, né, e a perseguição fez com que essa pessoa, né, caísse, com que essa pessoa, né, abandonasse, né, rapidamente aquele entusiasmo, né, aquela primeira alegria, como se fala, né, aquele primeiro encontro com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Então eu espero ter animado um pouco, né, a mim e a você com essas palavras, e que o Espírito Santo possa nos dar essa graça da perseverança, para que eu e você persevere, porque o mundo vai se lançar cada vez mais contra aqueles que têm fé, né? Contra aqueles que têm fé, para por provações, para por, né, perseguições. Então é importante que eu e você tenha essas reflexões, né? Tenha esses textos bíblicos. Olha, eu não quero ser, né, aquele terreno cheio de pedras. Eu quero procurar um terreno, uma terra boa, que tenha essa raiz profunda na Sagrada Escritura, para eu não murchar, para eu não desistir de Deus, para eu não desistir da fé, por causa de pessoas, por causa dessas provações, ou muitas vezes, né, por causa de provações pessoais. Muitas vezes a gente está passando uma provação pessoal e a tentação nos leva a querer desistir, né, primeiramente de ir na igreja. Ah, eu não vou na igreja, eu estou passando uma provação na minha casa, né, com o filho, com a esposa, com o marido, eu estou passando uma dificuldade, né, estou passando ali uma provação. Aí a primeira coisa que vem é não ir mais na igreja, com vergonha. Mas repito, mas a gente não deixa de fazer outras coisas importantes para a nossa vida. A gente não deixa facilmente. Então é preciso que você coloque, né, Deus, a palavra de Deus, em primeiro lugar, como uma coisa muito importante. Então, quando a gente colocar a palavra de Deus nesse lugar que ela de fato precisa estar, aí a gente não vai desistir tão fácil. A gente não vai desistir, porque a gente está colocando, né, aquela palavra de Deus como algo muito importante para a nossa vida, né, como algo muito importante. E muitas vezes a gente desiste nessas provações e nessas perseguições. Por quê? Porque a gente deixa a palavra de Deus lá no último. Não é verdade? Às vezes por que a gente larga rapidinho? Porque em vez da gente deixar a palavra de Deus no topo da nossa vida, o que a gente faz? A gente coloca ela lá no último lugar. A primeira coisa a ser sacrificado, a primeira coisa que eu vou deixar quando vinha uma provação, quando vinha aí uma perseguição, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar de ir à igreja, é deixar de ler a Sagrada Escritura, né? É virar as costas para a igreja de Deus.
Então é isso aí, meus irmãos, essa mensagem que eu deixo nesse vídeo de hoje, pra gente fazer, né, essa reflexão, pra gente não desanimar tão rápido assim, né, da nossa fé. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva, compartilha aí com todos os seus amigos, comente aí o que você achou dessa nossa partilha, deixa o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado e fique com Deus.